Olá e seja muito bem-vindo a este espaço onde compartilhamos histórias que transformam vidas. Hoje, temos o prazer de conversar com Alex, uma pessoa cuja trajetória é tão profunda quanto inspiradora. Ele nasceu em Manila, nas Filipinas, mas foi adotado ainda pequeno e criado em Nova York. Seus pais tinham origens religiosas distintas, metade judaica, metade católica. Porém, foi em 2014 que algo extraordinário aconteceu em sua vida, algo que marcou um antes e um depois para sempre. Alex, é um verdadeiro privilégio tê-lo aqui conosco hoje. Para quem nos acompanha, saiba que sua história é daquelas que não dá para perder. Vamos recebê-lo com muita alegria. Alex, como você está? Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de onde você estiver nos assistindo. É uma honra participar deste momento. Ficamos muito gratos por sua presença. Estamos ansiosos para conhecer sua jornada, especialmente o relato sobre aquele encontro que mudou tudo. Por favor, compartilhe conosco do ponto que achar melhor. Estamos prontos para ouvir. Bem, acho que o melhor é começar pelo começo, certo? Como você mencionou, nasci em Manila, mas fui adotado e cresci no condado de Rockland, em Nova York. Fui criado em um ambiente meio dividido, 1 ano e meio com uma família católica. Meus pais não eram muito religiosos, mas sempre me deram liberdade para explorar o que eu quisesse. Até que, aos 12 anos, participei de um acampamento cristão. Foi lá que tive meu primeiro contato verdadeiro com Jesus. E, se em algum momento surgir alguma dúvida ou curiosidade durante meu relato, sinta-se à vontade para me interromper. Gosto de conversar e esclarecer qualquer ponto. Esse encontro foi algo realmente intenso. Como eu disse, meus pais não seguiam nenhuma prática religiosa rigorosa. Rezávamos, sim, mas era algo mais automático, sem muita profundidade. Até que, em um verão, eles decidiram me mandar para um acampamento de férias. O que não sabiam era que se tratava de um acampamento cristão. Não sei explicar direito o que aconteceu, mas foi uma experiência que me deixou completamente impressionado. A maioria das pessoas ao meu redor também ficou surpresa, afinal, eu era apenas um garoto de 12 anos. Naquele momento, enquanto estávamos na cabana, senti algo inexplicável. Foi como se o ar ao meu redor ficasse denso, carregado de uma energia poderosa. De repente, perdi a visão por alguns instantes, e em meu coração ouvi uma voz clara dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é real. Naquele exato momento, entreguei minha vida a Ele sem hesitar. Foi uma sensação que nunca havia experimentado antes. Senti-me completamente conhecido, aceito e amado, como se Ele me compreendesse melhor do que eu mesmo me compreendia. Isso teve um impacto enorme em mim, especialmente porque sempre tive dúvidas sobre minha identidade. Afinal, sou adotado, nasci nas Filipinas, e cresci em outro país. Essas perguntas geravam uma insegurança profunda, algo com que lutei durante boa parte da minha vida. Sempre me senti deslocado, como se meus pés não tocassem o chão, como se algo dentro de mim nunca estivesse em paz. E foi justamente nesse lugar mais vulnerável que Deus me encontrou. Senti um amor e uma aceitação que jamais imaginei ser possível. O mais curioso é que tudo isso aconteceu em um acampamento cristão que, ironicamente, não acreditava em milagres. Mas, para minha surpresa, testemunhei coisas extraordinárias. Vou contar uma delas. Naquela mesma semana em que tive meu encontro com Deus, uma garota se aproximou de mim com o joelho absurdamente inchado, do tamanho de uma bola. Ela me pediu para orar por ela. Eu não fazia ideia do que fazer, mas ela insistiu. Então, meio sem jeito, coloquei minha mão sobre seu joelho e disse: Deus, por favor, que urá. Ela agradeceu e foi embora mancando, apoiada em muletas. Alguns minutos depois, uma garota veio correndo em minha direção. Não reconheci seu rosto de imediato. Ela me disse: Você acabou de orar por mim. Meu joelho está completamente curado. Eu não acreditei. Pensei que fosse brincadeira, afinal, tinha acabado de ver um inchaço enorme. Mas era verdade. Aquilo foi apenas o começo de uma série de experiências que me mostraram o poder de Deus de forma concreta.
O acampamento, que deveria durar apenas uma semana, acabou se estendendo por 8. Meus pais, vendo que eu estava me divertindo, deixaram que eu ficasse. Mas, quando voltei para casa, percebi que minha família não sabia como lidar com essa nova fase da minha vida. Meus pais ficaram confusos, e meu crescimento espiritual acabou acontecendo apenas durante os verões, quando voltava ao acampamento. Eu era um cristão recém-nascido, sem uma igreja para frequentar, sem uma comunidade que me apoiasse. Tudo o que eu tinha era aquele encontro poderoso com Deus. Durante anos, mesmo com todas as dúvidas e questionamentos, nunca consegui negar o que havia vivido. Era algo tão real que, mesmo que tentasse, não conseguiria mentir sobre aquilo. Se morresse no dia seguinte, ainda assim saberia que era verdade. No entanto, entre os 12 e os 18 anos, passei por um período muito difícil. Mesmo com a fé, me senti extremamente sozinho e perdido. Por volta dos 18 aos 20 anos, comecei a buscar formas de aliviar essa dor. A bebida se tornou um escape. Era a única maneira que encontrei para anestesiar o que sentia por dentro. Cheguei a um ponto em que o álcool se tornou uma válvula de escape constante. Engordei muito nesse período, pois deixei de lado tudo o que gostava de fazer. A bebida preenchia um vazio, mas era uma falsa sensação de alívio, algo que não durava. Lembro-me de uma noite em especial, quando fui a uma festa na Universidade SUNY New Paltz. Estava com alguns amigos, mas, de repente, todos desapareceram. Eu não estava em um bom momento. Havia terminado um relacionamento recentemente e me sentia completamente sozinho. Foi quando percebi que precisava de algo mais do que aquilo. Algo que realmente preenchesse o vazio que carregava. Viver mais. Não queria mais estar aqui, neste mundo. Sentia que não tinha forças para continuar, que tudo era pesado demais. Era como se a vida tivesse se tornado um fardo insuportável, e eu estivesse à beira de desistir. Na verdade, se não fosse por um detalhe esquecido, algo que, no fundo, nem sei explicar, acredito que teria tomado uma decisão irreversível naquela noite. Caminhava para casa, completamente bêbado, tropeçando nas próprias pernas, quando, de repente, uma voz clara e firme ecoou dentro de mim: volte para casa. Foi instantâneo. Num segundo, estava embriagado, no seguinte, completamente sóbrio, como se alguém tivesse apertado um botão e desligado os efeitos do álcool. Olhei ao redor, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Isso foi real, pensei. Não fazia sentido. Mas a sensação de lucidez era inegável. A primeira coisa que veio à minha mente foi: preciso encontrar uma igreja. Não sabia por quê, mas algo me impulsionava a sair daquele lugar, a voltar para casa. E foi o que fiz. Assim que cheguei, comecei a procurar por um lugar onde pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Foi então que encontrei a Rising King Alliance Church, na época, ainda chamada de Alliance Church, mas hoje conhecida como Rising King Church. Foi ali que entreguei minha vida de volta a Deus. Nos anos seguintes, entre os 18 e meados dos 20, muitas coisas mudaram. Eu estava cursando cálculo na faculdade, ao mesmo tempo, mergulhava em uma busca espiritual intensa. Comecei a me perguntar: o que é essa vida cristã, afinal? O que está acontecendo comigo? Não entendia direito, mas sentia que algo maior estava em movimento. Até que, em 2014, tive um encontro que mudou tudo. Um encontro tão real, tão profundo, que não há como inventar ou exagerar. É algo que Deus decide revelar, no momento que Ele escolhe. E, para mim, esse momento chegou em uma noite comum. Estava em casa, em Nova York, quando fui dormir. Em algum momento da madrugada, acordei dentro de um sonho, ou melhor, de uma visão. Minha casa havia se transformado em um castelo, mas não um castelo qualquer. As paredes, os móveis, tudo mantinha a mesma estrutura da minha casa, só que agora feita de pedra, como se cada detalhe tivesse sido recriado em um material nobre e eterno. Era estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Olhei pela janela e vi milhares de soldados alinhados até onde a vista alcançava. Não havia dúvida, eles estavam voltando de uma batalha. O cansaço no ar era palpável,
como se cada um daqueles homens carregasse o peso de uma guerra. Foi então que senti uma presença entrar no quarto. Uma voz firme, mas cheia de autoridade, disse: "É hora de se levantar." Instintivamente, respondi: "Por favor, posso descansar? Estou exausto, como se tivesse lutado por dias." E era verdade, no sonho, meu corpo doía, como se eu mesmo tivesse participado daquela batalha. A voz, porém, não cedeu. Com uma firmeza que não admitia discussão, repetiu: "Hoje, você acorda como rei." Fiquei perplexo. Como assim? Pensei. Virei-me para a porta, mas não havia ninguém. Ainda assim, a ordem ecoava em mim. Levantei-me, e a primeira coisa que quis fazer foi correr para o quarto dos meus pais, afinal, quando algo estranho acontece, é para eles que recorremos, não é? Mas, ao me aproximar do corredor, algo mudou. Diante da porta do quarto, apareceu Jesus. Não sei descrever a emoção que senti ao vê-lo. Era como se cada fibra do meu ser reconhecesse quem ele era. Minha reação imediata foi correr em sua direção, mas ele chegou até mim primeiro. Num instante, estava em seus braços, com a cabeça encostada em seu peito, chorando como nunca havia chorado antes. Não entendia o que estava acontecendo, mas uma pergunta não saía da minha mente: por que eu? Por que está me mostrando isso? Tentei me recompor, puxando-me para trás para tocá-lo, como se precisasse confirmar que aquilo era real. E era. Senti a força de seus braços, firmes, como os de um leão. Sei que estou sonhando, pensei, mas como posso sentir você assim? Olhei para seu rosto, e o que vi me deixou sem palavras. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, como chamas vivas, mas não eram apenas chamas, era glória pura, algo que não pode ser descrito em palavras. Era tão forte que precisei desviar o olhar por um momento, mas mesmo assim conseguia ver seu sorriso, sua barba, seus cabelos ondulados. E aquela luz, era como se ela mudasse de intensidade, como se respirasse. Naquele momento, algo em mim reconheceu: você é Jesus, mas também parece o Pai. E fazia sentido. Afinal, ele é o Filho de Deus, e havia algo em sua aparência que refletia a majestade do Pai. Era avassalador. Voltei a me aproximar, ainda sem entender por que ele estava ali, por que estava me mostrando aquilo. Mas então senti algo que nunca havia experimentado antes, uma onda de amor tão profunda que parecia me envolver por completo. Não era um amor humano, era algo divino, incondicional, que preenchia cada vazio que eu já havia sentido. Enquanto tentava processar tudo, ele me puxou de volta para seu peito, e algo extraordinário aconteceu. Senti como se estivesse sendo absorvido por ele, como se meu corpo inteiro mergulhasse em uma dimensão diferente. Quando dei por mim, estava no quarto dos meus pais. Meu pai estava deitado na cama, com uma aparência frágil, quase moribunda. Era como se estivesse à beira da morte. Morrer, mas algo em mim sabia que não se tratava de uma morte física comum, como eu havia temido a princípio. Meu primeiro pensamento foi: meu Deus, meu pai vai morrer. No entanto, assim que essa ideia surgiu, senti no coração uma resposta clara, como se o Espírito Santo sussurrasse: não, não é isso. Não é uma morte física. Estou tentando te mostrar algo diferente. Era uma morte espiritual, uma transição. Então, enquanto eu observava meu pai naquele estado, ouvi sua voz, mas não era apenas a voz dele. Era a voz de Deus falando através dele, dizendo: agora, eu sou o seu pai. Aquela frase ecoou em mim com uma força que não consigo descrever. Era como se Deus estivesse me lembrando das Escrituras, especificamente de Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Ou ainda, como em Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro. Naquele momento, Deus estava deixando claro: ele não é mais o seu Pai. Eu sou. Depois disso, fui transportado para outro lugar. Hesitei muito em compartilhar os detalhes exatos dessa parte, pois não me sinto liberado para revelá-los por completo.
Mas o que posso dizer é que me vi pairando sobre uma região específica, como se estivesse voando. Havia um rio abaixo de mim, largo e cheio de barcos, e ao longe, uma fortaleza imponente, um castelo. Então, ouvi Deus dizer: Este é o seu reino, sob o meu reino. Durante anos, fiquei refletindo sobre o que aquilo significava. Demorou quase uma década para que eu compreendesse que ele estava me mostrando um vislumbre do reino milenar, o período em que reinaremos com Cristo após sua volta. As Escrituras confirmam essa verdade. Em Apocalipse 1:5-6, lemos: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Somos chamados de reis e sacerdotes, e durante o milênio, teremos corpos glorificados, como você mesmo mencionou. Foi isso que Deus me revelou naquele momento, uma prévia do que está por vir. Mas a parte mais profunda da experiência ainda estava por vir. Fui levado de volta ao meu antigo quarto, o mesmo em que cresci quando criança. Quando entrei, vi Jesus parado ali, iluminando o batente da porta com uma luz suave. Ele começou a desaparecer, e eu, tomado por um desespero súbito, implorei: Não, Jesus, por favor, não vá. Fique só mais um pouco. Ele olhou para mim com um sorriso terno, quase divertido, como se entendesse minha fragilidade. Então, do nada, um espelho surgiu ao lado dele. Quando olhei, não vi meu reflexo, vi algo atrás de mim. Era uma visão: Jesus, agora como rei, caminhando ao meu lado pelos corredores da minha infância, como se sempre tivesse estado ali, mesmo quando eu não o percebia. Então, ele se virou para mim e disse algo que me atravessou como uma espada de amor: Alex, eu nunca deixei de te amar. Foi como se cada palavra desmontasse todas as minhas inseguranças, todas as vezes em que duvidei do seu cuidado. E então, acordei. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto no sonho continuaram a cair quando abri os olhos na realidade. Era como se a emoção tivesse atravessado as barreiras entre o espiritual e o físico, deixando-me completamente desarmado. Aquele momento ficou gravado em mim por anos. Não apenas como uma lembrança, mas como uma verdade que moldou minha identidade. E quando refletimos sobre o que isso significa, especialmente sobre Deus nos encontrando na nossa infância, percebemos algo poderoso: a maior vocação de um cristão não é fazer grandes coisas, mas reconhecer-se como uma criança diante do Pai. É aí que está a verdadeira autoridade. Muitas pessoas buscam poder espiritual em dons, ministérios ou estratégias, mas perdem de vista o essencial: sua posição como filho. A autoridade não vem do que você faz, mas de quem você é em Cristo. É por isso que demônios tremem diante de um cristão que entende sua identidade. Em Atos, há um episódio em que alguns homens tentam expulsar um demônio em nome de Jesus, mas o espírito maligno responde: Conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E aqueles homens acabam sendo humilhados, feridos e expulsos pelo próprio demônio. A diferença entre eles e alguém que opera com autoridade verdadeira está na intimidade com Deus. Não é sobre técnicas ou fórmulas, mas sobre conhecer o Pai. A passagem exata me escapa agora, mas o princípio é claro: sua força vem de uma vida de comunhão, não de métodos. Quando você vive como filho, os demônios não têm resposta para isso. Eles podem até conhecer Jesus, mas não suportam a presença de alguém que vive na segurança do amor do Pai. E essa é a chave: equilibrar a consciência de que somos filhos amados com a submissão ao nosso Senhor. Não é uma coisa ou outra, é as duas. Somos herdeiros do Rei, mas também servos do reino. Quando você vive nessa tensão, algo sobrenatural acontece. Os poderes das trevas não sabem como lidar com alguém que, ao mesmo tempo, repousa na graça e anda em obediência. É por isso que eles fogem. Não por causa de palavras de ordem, mas por causa da realidade de quem você é em Cristo. A palavra que muitos ouvirão naquele dia: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E essa é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia, porque ela revela uma verdade profunda: o que realmente importa não é o que você faz para Deus, mas se você conhece a Deus. Não é sobre dons,
chamados ou ministérios, é sobre intimidade com o rei. Os demônios não tremem diante de seus talentos ou da sua unção, eles tremem porque sabem que você é filho do Altíssimo. Foi isso que o endemoninhado de Gadara reconheceu quando viu Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Ele não disse, que tenho eu contigo, o homem que expulsa demônios, ou o profeta poderoso. Ele reconheceu a identidade de Cristo. E é essa mesma identidade que nos foi dada em Jesus, a de filhos e filhas do Pai. A maioria das pessoas perde isso de vista. Elas correm atrás de sinais, maravilhas, dons ou posições, mas esquecem do que realmente move o coração de Deus, um relacionamento genuíno. Lembro-me de quando, depois de me converter, fui exposto ao ocultismo. Tudo começou com curiosidade, tabuleiros Ouija, rituais, palavras de poder, e logo abriu uma porta que eu não sabia como fechar. Comecei a ver sombras se movendo, portas batendo sozinhas, vozes sussurrando no escuro. As noites se tornaram um pesadelo, bastava fechar os olhos para ver rostos demoníacos me encarando. Eu tentava expulsá-los em nome de Jesus, mas eles não saíam. Até que, em um momento de desespero, meu coração voltou para aquele lugar de encontro inicial com Cristo. Não foi uma fórmula que me salvou, mas um retorno à simplicidade. Jesus, eu me lembro de como você era quando eu te conheci, o Rei gentil que me amou primeiro. E então, ele me disse, apenas diga o meu nome. Quando fiz, tudo cessou. Não foi a minha autoridade, nem as palavras certas, foi a realidade de quem ele é e de quem eu sou nele. Essa é a chave que muitos ignoram. Deus não está interessado em performances religiosas, ele deseja comunhão. Foi isso que Adão e Eva perderam no Éden, não um conjunto de regras, mas a presença de Deus caminhando com eles no jardim. E é isso que Jesus restaurou na cruz, o acesso direto ao Pai, pelo Espírito Santo. Quando você vive nessa realidade, não como um servo tentando agradar, mas como um filho que repousa no amor do Pai, tudo muda. Os dons fluem, o chamado se revela, a autoridade espiritual se manifesta, mas tudo decorre dessa intimidade. É como um rio, a água não vem do esforço para cavar o leito, mas da fonte que jorra naturalmente. Lembro-me de como, no início da minha caminhada, eu via visões e tinha experiências sobrenaturais, mas tudo era confuso. Eu achava que eram fantasmas, espíritos ou até mesmo anjos, mas não sabia discernir. Só quando aprendi a ser guiado pelo Espírito Santo é que as coisas começaram a fazer sentido. O problema é que muitos buscam o sobrenatural sem primeiro buscar a pessoa por trás dele. Deus não se esconde para ser encontrado por acaso, ele se revela para quem o busca de coração. E a maneira mais prática de fazer isso é mergulhando na sua palavra. Não precisa ser complicado, comece com o Evangelho de João, ou com Provérbios. A Bíblia diz que o Espírito Santo e a palavra são um só, então, se você quer ser guiado pelo Espírito, comece lendo a palavra. Quando voltei para Deus aqui nas Filipinas, ele me disse algo que mudou tudo: quero que você aprenda o seu contrato de salvação. No início, não entendi, até que percebi, ele estava me chamando de volta à palavra. Eu vivia guiado por sentimentos, por experiências ou pelas palavras de outras pessoas, mas não tinha um fundamento sólido. A Bíblia parecia um livro enigmático, cheio de símbolos que eu não compreendia. Então, orei, Senhor, me dê sabedoria para entender a tua palavra. E ele respondeu: porque o que Deus mais deseja não é que você decore versículos, mas que você o conheça através deles. É como um casamento. Você não ama o cônjuge por causa do contrato de casamento, mas o contrato existe para proteger e fortalecer o amor. A palavra é o nosso contrato com Deus, ela nos lembra de quem Ele é e de quem nós somos nele. Então, se você quer viver uma vida que faz os demônios tremerem, não comece pelos dons. Comece pelo relacionamento. Seja intencional, separe tempo para ler a Bíblia, ore como quem conversa com um pai, e deixe o Espírito Santo guiar você. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consistente. Porque no fim das contas, o que realmente importa não é o que você faz para Deus, mas o quanto você o conhece, e o quanto você permite que Ele o conheça. Isso se torna o alicerce da nossa fé. O Salmo 138:2 nos diz que Deus exaltou a sua palavra acima do próprio nome.
Isso significa que ele não pode, e não vai, agir de forma contrária ao que prometeu. E isso é para o nosso bem, porque nos dá a segurança de que, se ele falou, é infalível. Quando você mergulha nas Escrituras, começa a desenvolver um senso de discernimento. Se algo que você vê no Espírito ou sente como direção vem do Espírito Santo, você consegue confirmar porque aquilo se alinha com o que a Bíblia já revelou. Aprender a ser guiado pelo Espírito é outra etapa fundamental. Não é algo que se domina da noite para o dia, mas o primeiro passo é simples: leia a palavra, faça disso um hábito diário e dedique tempo a estar na presença dele. Quando você o busca com sinceridade, ele se revela. Mas é preciso começar. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar, porque relacionamentos exigem investimento, tempo, esforço, paciência. É como um casamento. No início, tudo parece fácil, mas com o tempo você descobre que é preciso aprender a conviver, a ceder, a entender o outro. Com Deus não é diferente. Ele é um Deus zeloso, que não divide a glória com nada nem ninguém. Ele quer abençoar você, cuidar de você, conduzi-lo ao seu chamado, mas não vai competir com nada que tome o lugar dele em seu coração. Não é falta de amor, é zelo. É como ele mesmo diz: eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 20:5. E aqui está a chave, a submissão. Jesus nos ensinou isso em oração: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele é o nosso maior exemplo. Estudar a vida de Cristo, como ele vivia, como respondia às tentações, como se relacionava com o Pai, é essencial. Porque, no fim, a autoridade espiritual não vem de técnicas ou fórmulas, mas de intimidade. Veja o que aconteceu no batismo de Jesus. Antes de iniciar seu ministério, o Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:17. Intimidade primeiro. Depois, ele foi levado ao deserto, onde, mesmo fraco e faminto, venceu as tentações usando apenas a palavra. Ele não confiou em sua força humana, mas no que estava escrito. Jesus é o protótipo de como andar em verdadeira autoridade. Primeiro, relacionamento com o Pai. Depois, obediência à sua voz. O inimigo sabe disso. Por isso, uma das estratégias mais eficazes dele é nos afastar da palavra. Se ele conseguir nos distrair, nos fazer duvidar ou nos convencer de que não precisamos ler a Bíblia, já ganhou metade da batalha. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: eu ouço Deus falar comigo, mas não leio a Bíblia? É como tentar navegar sem bússola. A palavra é o nosso mapa, a nossa referência. Você pode até não encontrar o chamado específico da sua vida, como abrir um canal no YouTube ou começar um ministério, escrito literalmente na Bíblia, mas encontrará os princípios que confirmam se aquilo vem de Deus. Quando uma direção se alinha com as Escrituras, você tem a certeza de que não está seguindo um engano. E aqui está um segredo: o Espírito Santo sempre fala em concordância com a palavra. Se uma voz que você ouve contradiz o que a Bíblia ensina, descarte. Foi assim com Jesus no deserto. Cada vez que o diabo tentava, ele respondia com: está escrito. Não havia espaço para interpretações pessoais ou sentimentos. Era a palavra pura e simples. Isso é autoridade espiritual, não vem de nós, mas do que Deus já disse. Então, qual é o próximo passo? Primeiro, intimidade. Segundo, conhecer o caráter de Deus através da sua palavra. Só depois vem o chamado. Muitas pessoas querem pular direto para a parte de descobrir seu propósito, mas Deus diz: primeiro, venha a mim. Conheça-me. Deixe-me conhecer você. O chamado já está garantido desde o momento em que você nasceu de novo, é irrevogável. Mas Deus não vai revelá-lo a alguém que não sabe discernir sua voz. Ele espera até que você esteja pronto, até que a relação esteja sólida o suficiente para que você não confunda a voz dele com a sua própria ou com a do inimigo. E como você reconhece a voz do pastor? Pela palavra. Quando um versículo vem à sua mente, quando uma passagem parece falar diretamente ao seu coração, é ele. O Espírito Santo não age de forma isolada, ele sempre aponta para Cristo e para as Escrituras. É por isso que o diabo faz de tudo para nos manter longe da Bíblia, porque ali estão todas as respostas, todas as confirmações, toda a segurança de que precisamos.
Quando você conhece a palavra, você conhece a voz de Deus. E quando você conhece a voz de Deus, você caminha com confiança, sabendo que não está sozinho. A lei espiritual. E assim como você confia que a cadeira vai te sustentar quando se senta ou que o computador vai funcionar quando liga, há uma lei espiritual que não pode ser violada. Deus diz: minha palavra é mais confiável que o meu próprio nome. Ele colocou sua reputação, sua fidelidade e todo o seu ser naquilo que promete. Quando ele fala, ele cumpre. Não é uma questão de opinião ou de sorte, é uma verdade tão sólida quanto a gravidade. E aqui está o ponto crucial: quando você começa a ler a palavra, a falar com Deus e a permitir que Ele fale de volta, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir o chamado. Não um chamado genérico, mas aquele que foi desenhado especificamente para você. Foi assim comigo. Durante anos, eu perseguia sonhos que pareciam certos: o cinema, a fama, o reconhecimento. Amava filmes, me sentia vivo naquele mundo, e tinha certeza de que era minha vocação. Até que, em um congresso cristão, Deus me interrompeu com uma pergunta direta: quero que você vá para o ministério. A resposta imediata foi um não tão forte que quase ri. Deus, isso não faz sentido. Eu nem sei o nome daquele profeta que foi jogado na cova dos leões. Mas ele não forçou. Disse apenas: se é isso que você escolhe, eu abençoo o seu caminho. Mas lembre-se, eu te avisei. E eu corri. Por anos. Até que percebi que, quanto mais eu fugia, mais vazio me sentia. Até que um dia, voltei e perguntei: ainda é esse o chamado? E ele respondeu: sim. E vai custar tudo o que você sonhou. Mas vai valer a pena. Porque o chamado de Deus não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Ele pode fazer através de você. E quando você aceita, descobre que a verdadeira satisfação não está no sucesso que o mundo oferece, mas na obediência que libera o poder dele. Muitas pessoas resistem porque acham que o chamado é um fardo. Deus, me manda para Nínive? Não, obrigado. Quero algo mais seguro, mais confortável. Mas o que não entendem é que a vontade de Deus não é uma prisão, é a única liberdade real. Você já viu missionários que vivem com quase nada, mas transbordam de alegria? Já reparou como pessoas que abandonaram tudo para seguir a Cristo parecem carregar uma paz que o dinheiro não compra? Isso não é coincidência. É a lei espiritual em ação. Tudo que você busca fora da vontade de Deus pode até funcionar por um tempo, mas no fim, deixa um gosto amargo de vazio. Eu mesmo passei anos invejando aqueles que pareciam ter todas as bênçãos, prosperidade, influência, realizações. Por que eles têm isso e eu não? Eu me perguntava. Até perceber que estava olhando para o lugar errado. Não era sobre ter mais, mas sobre estar onde Deus queria que eu estivesse. Quando finalmente me rendi, as portas começaram a se abrir de um jeito que eu nunca imaginei. Não porque eu merecia, mas porque estava alinhado com o propósito dele. E aqui está a verdade que ninguém te conta: favor não é recompensa, é consequência. Quando você está no centro da vontade de Deus, até as pessoas ao seu redor começam a te tratar de forma diferente. Não por causa de você, mas porque Ele está agindo. Mas há um preço. E esse preço é a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Isso significa abrir mão dos seus planos, dos seus direitos, até dos seus sonhos, se eles não estiverem alinhados com os dele. E sim, dói. Porque o chamado de Deus sempre exige morte, morte do ego, das ambições egoístas, da necessidade de controle. Mas é justamente nessa morte que nasce algo novo. Algo que você nunca conseguiria construir sozinho. Muitos cristãos vivem anos em uma espécie de cristianismo de tentativa e erro, perseguindo ideias que parecem boas, mas que não foram plantadas por Deus. E aí vem a pergunta: por que minha vida está tão difícil se estou servindo a Deus? A resposta pode ser simples: você não está no centro da vontade dele. Pode ser um ministério, um emprego, um relacionamento, se não foi Deus quem colocou ali, até as coisas boas se transformam em peso. Mas quando você está onde Ele te quer, até as batalhas têm propósito. Até as provações têm sentido.
Por que você não está mais lutando por algo, está lutando com alguém? E aqui está a parte mais linda: Deus não nos chama para uma vida medíocre. Ele nos chama para uma vida de glória, não a glória vazia do mundo, mas a glória que vem de saber que você está exatamente onde Ele te projetou para estar. Como diz Provérbios 25:2, é glória de Deus ocultar um assunto, é glória dos reis investigá-lo. Deus esconde tesouros, mas Ele quer que você os busque. Ele esconde propósitos, mas Ele quer que você os descubra. E quando você encontra, percebe que tudo o que você achava que queria não se compara ao que Ele tinha preparado. Porque o chamado de Deus não é um plano B. É o único plano que vale a pena. E Ele não nos chama como empregados, mas como filhos. Filhos que foram comprados por um preço altíssimo, o sangue inocente de Cristo. Você não é apenas um servo, mas um herdeiro. E herdeiros não vivem de migalhas. Eles vivem da herança do rei. Porque você já tem tudo. Mas não vou dizer isso apenas para medir palavras ou tentar negociar com você. Não é uma barganha. É uma verdade que se impõe por si só. E essa verdade é simples: Deus não oferece um acordo qualquer, Ele oferece o melhor acordo que você jamais poderia imaginar. E sabe por quê? Porque quando você está plenamente vivo, é porque está plenamente no centro da vontade dele. E quando você está no centro do que Ele criou você para ser, isso o alegra. Não é uma troca fria, é uma parceria de amor. Sim, às vezes é difícil discernir qual é esse chamado. Às vezes nos perdemos, tropeçamos, desviamos do caminho. Mas é justamente aí que a fidelidade de Deus se revela: Ele não nos abandona. Ele nos traz de volta. Basta voltar para a intimidade com Ele, voltar para a palavra. E uma coisa que descobri ser verdade é que a obediência não é um fardo, ela é um elevador. A obediência nos promove no Senhor. Não é mágica, é confiança em ação. Quando obedecemos, estamos dizendo: eu não sei o que vai acontecer, mas vou fazer o que você pediu. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o resultado, eu confio. E é nessa confiança que o sobrenatural acontece. Porque a obediência é o maior sinal de fé. É como se disséssemos: Pai, eu não tenho todas as respostas, mas sei que você tem. Então, vou em frente. E é aí que Ele age. É aí que Ele se move. É como se Ele dissesse: você é meu filho, você me ouviu, você confiou em mim. Agora, veja o que vou fazer por você. Às vezes, as pessoas têm experiências sobrenaturais, visões, sonhos, encontros com Deus, e parece que isso está se tornando mais comum nos dias de hoje. Mas por que essas coisas acontecem? Por que Deus escolhe revelar-se de maneiras tão pessoais e profundas? No meu caso, em 2014, foi um mistério por muito tempo. Quando Ele me mostrou aquilo, foi algo que guardei só para mim, como um tesouro íntimo. Durante anos, não me senti à vontade para compartilhar. Só quando comecei a andar de fato na vontade dele é que senti que era hora de falar sobre isso. Acredito que Deus me mostrou aquilo, em primeiro lugar, para me dar esperança. Para me lembrar que Ele é um Pai íntimo, que conhece cada detalhe da minha vida e que tem um futuro preparado para mim. Foi algo que precisei buscar, que precisei entender aos poucos. Ele foi paciente, incrivelmente paciente, enquanto eu processava aquilo. E só recentemente, em meio a tudo que vivi, é que comecei a receber revelações mais claras sobre o que Ele havia me mostrado. No início, eu não entendia. Por que me levou ao quarto dos meus pais? Por que me mostrou aquele reino e disse que era o seu reino? Mas à medida que obedeci, Ele começou a desvendar o significado. Ele me dizia: olha, quero te mostrar algo. E então, as peças começavam a se encaixar. Deus não tem pressa. Ele pode revelar coisas anos antes de nós entendermos, porque sabe que precisamos de tempo para amadurecer. Ele espera pacientemente até que estejamos prontos para abraçar o que Ele tem para nós. E hoje, vejo que aquilo não era só para mim. Nunca foi. O que Deus faz na vida de uma pessoa raramente é só para ela. É para equipar, para encorajar, para impactar outros. Visões, sonhos, encontros sobrenaturais, tudo isso tem um propósito maior. É para edificar o corpo de Cristo,
para preparar as pessoas para o que está por vir. Porque, sim, estamos vivendo dias em que o sobrenatural está se manifestando de maneira cada vez mais intensa. Coisas que antes pareciam distantes estão acontecendo agora, aparecendo até nas notícias. E isso só vai aumentar. Por isso, é tão importante cultivar uma relação profunda com o Pai e aprender a navegar por esses tempos. Deus está chamando seus filhos a mergulharem na palavra, a buscarem intimidade com Ele. Porque se não estivermos firmados em Ele, se não estivermos alimentados pela verdade, seremos facilmente levados por qualquer vento de doutrina ou circunstância. A palavra é a nossa âncora. É o que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece incerto. E por que Deus me mostrou aquilo? Acredito que foi para reforçar algo essencial, a conexão entre pai e filho. O que fazemos nesta vida importa. Não é um ensaio, não é um treino. Paulo nos exorta a correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Isso significa que haverá recompensas, que nossas escolhas hoje ecoarão na eternidade. Teremos corpos glorificados, sim, mas também prestaremos contas das palavras que dissemos, das atitudes que tomamos, dos passos que demos, ou deixamos de dar. Esta vida é curta, mas cada decisão, cada ato de fé, cada obediência conta. Nada é desperdiçado. Por isso, não podemos viver como se o chamado de Deus fosse opcional. Não é um plano alternativo, é o único que realmente importa. E quando entendemos isso, tudo muda. Quando entendemos que somos herdeiros, que temos acesso ao sobrenatural, que nossa obediência abre portas para o impossível, começamos a viver de uma maneira completamente diferente. Quanto àquela visão sobre a chuva do milênio, não sei quando será. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo Jesus, enquanto esteve na terra. Mas uma coisa é certa, não fazemos ideia do que será aquele tempo. 1000 anos é uma eternidade dentro do tempo humano. E, no entanto, é apenas um vislumbre do que está por vir. Há pistas na Escritura. Em Apocalipse 5, 9 e 10, por exemplo, lemos: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e deles fizeste um reino e sacerdotes para o nosso Deus. É uma imagem poderosa. Deus não está apenas salvando indivíduos, Ele está formando um povo, uma nação santa, um reino que reinará com Ele. E isso começa aqui, agora, com cada um de nós respondendo ao seu chamado. Reinar como reis e sacerdotes para o nosso Deus e governar sobre a terra. Essa é a promessa do milênio, um período de 1000 anos em que Cristo reinará fisicamente aqui, restaurando o que foi perdido desde a queda do homem. Muitas pessoas pensam que, ao morrer, vão direto para o céu e lá permanecem para sempre, como se fosse o destino final. Mas a Escritura nos mostra algo diferente. O céu não é nosso lar definitivo, mas uma morada temporária até que Cristo retorne e estabeleça seu reino na terra. Quando Jesus voltar, Ele trará consigo todos os que foram redimidos por seu sangue, e juntos reinaremos com Ele. É como se Deus estivesse retomando o que nos pertence por direito, não como donos, mas como mordomos sob sua autoridade. Hoje, vivemos em um mundo sob o domínio do pecado, como se estivéssemos em um terreno alugado, esperando o verdadeiro dono retomar sua propriedade. E quando Cristo voltar, Ele virá com poder, montado em cavalos brancos, acompanhado dos exércitos celestiais, e dirá: Esta terra é minha, e é para os meus filhos. É assim que Deus sempre planejou. Veja o que diz o Salmo 37, 29, na versão King James: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Essa é a nossa herança. Jesus reforça isso em Mateus 5:5, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é uma metáfora, é uma promessa literal. Nossa esperança não é apenas escapar deste mundo, mas vê-lo restaurado, governado por Cristo e compartilhado conosco. E esse reinado milenar não será um intervalo qualquer, será um tempo de justiça, paz e renovação, como o mundo nunca viu. Agora, como isso se desenrola? A Bíblia descreve uma sequência de eventos. Primeiro, há o arrebatamento da igreja, quando os crentes serão transformados e levados para encontrar o Senhor nos ares. Depois, vem o período da grande tribulação, um tempo de juízo e provação para a terra. Então,
Cristo retornará em glória para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino. Durante 1000 anos, ele reinará com vara de ferro, trazendo ordem e justiça a um mundo caótico. Satanás será preso durante esse tempo, impedido de enganar as nações. Mas o milênio não será apenas um governo perfeito, será também um tempo de restauração física. A Terra será renovada, como se Deus estivesse pressionando o botão reiniciar em toda a criação. Imagine um mundo sem doenças, sem violência, onde até os animais viverão em harmonia. Isaías 11:6-9. Os que sobreviverem à tribulação, incluindo muitos judeus que reconhecerão Jesus como Messias, entrarão nesse reino em seus corpos naturais. Eles se casarão, terão filhos e viverão por longos anos, como nos dias de Adão, quando as pessoas viviam quase 1000 anos. Será uma era de bênção, mas ainda não será a eternidade. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve período para provar a humanidade mais uma vez. Infelizmente, muitos se rebelarão, mostrando que, mesmo em um mundo perfeito, o coração humano pode escolher o mal. Mas Deus encerrará essa rebelião de uma vez por todas, lançando Satanás no lago de fogo. Então, virá o juízo final, quando todos os que rejeitaram a Cristo serão julgados. Depois disso, Deus criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Apocalipse 21:04. Ali, finalmente, viveremos com Ele para sempre. Um milênio, então, é como uma ponte entre a história humana como a conhecemos e a eternidade. É um tempo em que Cristo demonstrará ao mundo como deveria ser o governo divino, justo, misericordioso e perfeito. E nós, como seus filhos, teremos o privilégio de reinar com Ele, aprendendo o que significa governar sob sua autoridade. Será uma época de contraste fascinante. Alguns viverão em corpos glorificados, imortais, enquanto outros ainda terão corpos naturais, sujeitos ao tempo. Mas todos estarão sob o reinado de Cristo, e a terra será um lugar de bênção como nunca antes. Claro, há debates entre os estudiosos sobre os detalhes desse período, o momento exato do arrebatamento, a natureza do reino milenar, como tudo se encaixa. Mas uma coisa é certa, Deus não nos deixou no escuro. Ele nos deu vislumbres dessa esperança para que possamos viver com expectativa, sabendo que nossa história não termina com a morte, nem mesmo com o céu. Termina com a restauração de todas as coisas, quando Deus fará novas todas as coisas e habitaremos com Ele para sempre. E essa esperança não é apenas para o futuro, ela deve transformar nosso presente. Se sabemos que um dia reinaremos com Cristo, como isso muda nossa maneira de viver hoje? Como tratamos os outros? Como lidamos com as injustiças? Como investimos nosso tempo e recursos? A promessa do milênio nos lembra que Deus está no controle da história e que Ele está trabalhando para restaurar tudo o que o pecado corrompeu. Nossa missão agora é viver como embaixadores desse reino que está por vir, refletindo sua justiça e amor em um mundo que tanto precisa deles. Por fim, essa verdade nos leva a uma oração simples, mas profunda: Senhor, que eu viva hoje à luz do Teu reino. Que eu não me apegue a este mundo como se fosse meu lar definitivo, mas que eu viva com os olhos fixos em Ti, sabendo que o melhor ainda está por vir. E que, enquanto espero, eu seja um instrumento da Tua graça, anunciando a todos que a esperança, não apenas para o futuro, mas para hoje. Porque, no fim das contas, a maior maravilha do milênio não será o lugar, mas a presença de Cristo reinando entre nós. E essa presença já pode ser experimentada agora, por meio do Espírito Santo, que nos lembra: o Rei está voltando. Esteja pronto. Você é filho do Deus vivo, e foi criado de forma admirável e maravilhosa. Sabe o que isso significa? Significa que, quando Deus o formou à sua imagem, os poderes das trevas tremeram diante da autoridade que você carrega. Porque você não é apenas um reflexo do Criador, você é um portador da sua presença. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma verdade que precisa ser revelada em seu coração com toda a força. Peço ao Senhor que essa revelação seja derramada sobre você agora mesmo. Que Ele lhe dê discernimento, sabedoria e uma compreensão profunda de quem você é nele. Porque a intimidade com Deus não é um luxo, é a essência da vida cristã. É o lugar onde você descobre que não está apenas seguindo regras, mas vivendo uma história com o autor da vida. E quando você se torna filho de Deus,
ele começa a lhe mostrar experiências que antes eram inimagináveis. Coisas que você nem sabia que existiam, a alegria da sobriedade onde antes havia vazio, a paz que substitui a ansiedade, a clareza que desfaz a confusão. Mas como desenvolver essa intimidade? Como aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, o maior presente que recebemos depois de Pentecostes? A resposta é simples: praticando a escuta. O Espírito não grita, ele sussurra, mas sua voz é inconfundível quando você aprende a reconhecê-la. E quando você se dispõe a ser conduzido por ele, algo extraordinário acontece, as amarras da religiosidade vazia caem, as doutrinas distorcidas perdem o poder, e sua mente começa a ser renovada. A Bíblia deixa de ser um livro de regras para se tornar um espelho que reflete o coração de Deus. Você passa a pensar como ele pensa, a enxergar como ele enxerga, e a andar nos seus passos com confiança. Mas ninguém caminha sozinho. Deus não nos chamou para uma jornada solitária. Ele coloca pessoas ao nosso redor, uma comunidade, uma família espiritual, que, mesmo imperfeita, nos sustenta, nos corrige e nos impulsiona. Pense em Moisés, com os braços erguidos enquanto Josué lutava. Quando um deles cansava, os outros o levantavam. É assim que funciona. Quando você encontra a sua tribo, você encontra seu propósito. E eu declaro sobre sua vida, Deus está trazendo pessoas que correrão ao seu lado, que não desistirão de você, que lutarão por você mesmo quando você não tiver forças para lutar por si mesmo. E essa intimidade com Deus não é algo abstrato. Não é misticismo, não é teoria. É real. É tangível. É o momento em que você sente o amor dele como se fosse um abraço, em que sua presença se torna tão palpável que você mal consegue conter as lágrimas. Ele quer que você experimente isso, sonhos, visões, encontros que marcam sua alma para sempre. Porque Deus não é distante. Ele está perto, e sua maior alegria é se revelar a você. Para alguns que estão ouvindo agora, há algo mais profundo acontecendo. Talvez sua mente ainda esteja presa a padrões antigos, a feridas que distorceram sua percepção, a traumas que alteraram sua química cerebral. Mas eu declaro em nome de Jesus, haja alinhamento. Que cada conexão neural, cada memória dolorosa, cada bloqueio emocional seja reconfigurado pela verdade do Evangelho. Que seu cérebro, sua alma e seu espírito entrem em harmonia com a vontade de Deus, como um instrumento afinado para tocar a melodia do céu. E enquanto isso acontece, saiba de uma coisa: Deus já preparou propósitos para você. Mantos de autoridade, chamados específicos, portas que só se abrirão quando você estiver pronto. Tudo o que ele espera é que você diga sim. Porque você não é um acidente. Você não é um erro. Você é um guerreiro com um destino, um filho com uma herança, um vaso escolhido para conter a glória de Deus. E quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Então, neste momento, eu me uno a você em oração, que o reino de Deus se manifeste em sua vida de forma plena, que sua vontade seja feita aqui, na terra, como é no céu. Que você experimente a alegria de ser guiado, amado e usado por Ele. E que, ao olhar para trás, você veja que cada passo dado na direção dele valeu a pena. No poderoso nome de Jesus, amém. Amém.